João 21, 4 a 22 é o nosso texto. Seguimos no tempo da Páscoa estudando sobre Jesus ressuscitado. Hoje temos seu encontro com Pedro, uma história fascinante. Acho que eu já mencionei aqui como uma autora, uma escritora, Anne Rice, autora de Entrevista com um Vampiro, alguns anos atrás tomou uma decisão radical em sua vida que impactou muito seus fãs. Eu sou um fã de suas histórias. Ela, há alguns anos atrás, se converteu ao cristianismo. E eu lembro de ver a sua entrevista, quando lhe perguntaram o que fez ela se decidir pelo cristianismo. E ela disse que uma das razões principais foi ter lido um livro que eu já recomendei para vocês aqui. Esse aqui é do Max, né? A Ressurreição do Filho de Deus. É um livro de 1000 páginas. Se alguém pode dizer, puxa, pastor, não tem um jeito mais fácil de se converter ao cristianismo? Talvez tenha, mas o livro vale a pena. Até para quem já é cristão e para quem está curioso em ter um pouco mais de embasamento para a fé cristã que está alicerçada na ressurreição do Filho de Deus. Um dos argumentos deste autor, neste livro, é que esses encontros com Jesus ressuscitado, essas narrativas que a Bíblia conta, elas não se encaixam em nenhum tipo de literatura mitológica. E esse texto de João 21 é um exemplo disso. Por exemplo, notem como os discípulos trazem da água para o café da manhã com Jesus 153 peixes, né? 153. Nunca foi um número simbólico. Se fosse para ser lenda, se fosse para ser um mito, teriam escolhido um número 70, 100, 40, 13, um número que é simbólico. Alguém poderia dizer, não, mas pastor, mas esse detalhe do 153 é para fazer uma historinha mais realista. O problema é que não era assim que se contavam lendas na época. Pode ser hoje em dia, mas na época não se usava esse tipo de artifício literário. Na época não se contava histórias, lendas dessa forma. Só se contava com esse tipo de detalhe, a menos que aconteceu. A menos que aconteceu. Estamos falando de alguém com uma memória de uma testemunha ocular, de uma coisa que realmente aconteceu, né? Outro, né, no texto, Pedro, antes de se jogar na água, ele estava sem seu casaco, e ele coloca o casaco para ir na água, né? Ninguém faz isso. Você tira a roupa para entrar na água. João disse que aconteceu assim. Detalhezinho do cingir ali a túnica. Porque aconteceu dessa forma. Estava ali 90 metros mais ou menos, né, da praia o barco. Agora, além de ser bonito, história como João contou para provar, para dar elementos que dão subsídio, fundamento para a história, o mais importante é a gente perguntar por que é que João contou ela, além de como ele contou. Porque João, já falei para vocês, é muito seletivo. João quase não conta história, ele fala mais o que Jesus ensinou. João é um cara de palavras. E João mesmo disse que muita coisa ficou de fora. Se ele fosse colocar em livros tudo o que Jesus fez, não caberiam nas páginas de todos os livros do mundo. Possível de contar. João teve que selecionar. Por que ele selecionou esta história que nós lemos hoje? É porque ela significa muito. O hino mais incrível do Natal diz assim: eis dos anjos a harmonia. Quem sabe? Cantam glória ao Rei Jesus. Agora, paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena. No original é ainda mais bonito. God and sinners reconcile.
Deus e pecadores finalmente reconciliados. É sobre isso esse texto. Paz, reconciliação. E não uma abstração, uma reconciliação concreta. O encontro de Jesus, o terceiro encontro de Jesus com seus discípulos, esse que Pedro é o protagonista, nos ensina que a partir de Jesus nós podemos nos reconciliar uns com os outros, conosco mesmos e com Deus. E um puxa o outro, tá? A reconciliação de uma coisa puxa a outra. Primeiro, podemos nos reconciliar com outras pessoas. Versículo 4 começa assim: ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Essa é a terceira aparição de Jesus. Dessa vez 7 estão reunidos, o versículo 2 e o 3 deram o nome dos 7. Foram pescaram a noite toda, não pegaram peixe nenhum, e quando Jesus diz para eles, joguem a rede de novo, e aí as redes se enchem de peixe, aí nós lembramos, né? Isso já aconteceu antes, no começo dos evangelhos. É uma repetição de um milagre. E João lembra também. E João do barco se dá conta. Claro, é ele, é Jesus. Agora, o que tem a ver isso com reconciliação entre pessoas? Eu explico para vocês. Olhem esses 7 discípulos neste barco. E dos 7 eu vou citar só 4 para fazer o argumento. João, Pedro, Natanael e Tomé. Lembrem, quando a gente lê os evangelhos, o quão diferentes esses caras são uns dos outros. E isso, a série que a gente está assistindo, eu estou recomendando para vocês o tempo todo aqui, né? A série The Chosen, conta também muito, muito bem. Por exemplo, Natanael. Natanael é um cara de fé. Natanael crê nas coisas com muita facilidade. Jesus talvez tenha esse dom, poderíamos dizer, né? Ele chega a ser quase supersticioso de tanta fé que ele tem, né? Por exemplo, quando ele se encontra com Jesus pela primeira vez, vocês lembram? Jesus diz para Natanael assim: Natanael, eu vi você debaixo da figueira. Não sabemos o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, mas na cabeça dele era um segredo, tinha que ser um segredo. Ninguém sabia e ninguém podia saber. E quando Jesus disse o que disse, o Natanael disse: eu estou diante de alguém com poderes sobrenaturais. Senhor, tu és o rei de Israel. Rapidinho, se abraçou nele com muita fé. Jesus responde para ele: você está pensando que eu sou o rei de Israel? Só pelo que eu disse? Querido, como você se impressiona fácil, como você acredita fácil, você não viu nada ainda. Espera para te ver quantos milagres eu vou fazer. Natanael acredita com facilidade, confia sem muita necessidade de prova, e aí tem do lado dele, no barco, o Tomé. Estudamos o Tomé há um tempo atrás aqui. O Tomé é desconfiado, né? O Tomé é incrédulo, o Tomé é duvidoso, e o Tomé diz: não vou acreditar, a menos que eu não bote as minhas mãos e veja ali as cicatrizes, as marcas de Jesus, toque nos buracos, porque os buracos devem estar ali. Imaginem se Jesus tivesse ressuscitado sem as cicatrizes. Eu não sou especialista em ressurreição, podia ter sido, né? Até a gente depois sabe por que Jesus ressuscitou com as cicatrizes, tem um significado, são marcas, são troféus da vitória, são troféus do amor dele por nós, que ele estampa até no Apocalipse, para todo mundo ver o amor dele por nós, eternamente. Mas isso é uma coisa que a gente aprende depois. Ele poderia ter muito bem ressuscitado sem cicatrizes. Imagine se ele tivesse feito isso. Tomé estaria duvidando até agora, talvez. Né? Qual é o ponto, pastor? O ponto é que ambos estão no barco. Juntos no barco, juntos caminhando com Jesus. Natanaéis e Tomés. 2 tipos completamente diferentes de seres humanos.
e que normalmente não se dão bem quando estão juntos. E a gente vê isso na sociedade. A turma dos céticos, a turma dos científicos, a turma dos racionalistas, a turma dos seculares, né? Está cheio de Tomés, que acreditam que os problemas do mundo são a turma dos Natanaéis, que acreditam demais nas coisas, que são muito religiosos, são muito crentes. Já os crentes, a turma dos crentes, dos Tomés, dos Natanaéis, acredita pelo contrário, que a culpa do mundo, da sociedade, da cultura está do jeito que está, é dos Tomés que não acreditam em nada, dos Tomés que vivem a vida de uma forma fria, de uma forma sem religião. São eles que estragam o mundo. Mas na turma de Jesus, Tomés e Natanaéis estão juntos. Vemos a mesma coisa com João e com Pedro. Já vimos que o João é o cara das palavras, ele é analítico, ele é reflexivo, ele pensa nas coisas, ele precisa reunir as informações primeiro, mas porque faz isso, ele é o primeiro a identificar. Jesus está lá. Ele pensa primeiro, mas não faz nada também, né? Pedro é quem faz. Pedro nem bem enxerga, nem bem raciocinou direito e já tirou dentro da água. E já sai correndo enlouquecidamente sem saber as coisas direito. O Pedro não pode nem esperar o barco se aproximar. Pedro age. O Pedro é ação, mas age impulsivamente, né? Quanta besteira não faz, né? Quanta besteira não falou porque não pensa. Dois tipos completamente diferentes de ser humano. E que normalmente também não se dão bem. Numa reunião da empresa, por exemplo, né? Uma reunião de líderes da igreja, por exemplo. O irmão que pensa e reflete. E o irmão que não pensa muito, não tem tempo para pensar, o negócio é fazer logo a coisa. Quantas vezes não entram em conflito na reunião? Choque de personalidades, de formas de liderar. Pedros pensam que Joões são covardes. São medrosos, que precisam de muito tempo para tomar uma decisão. Joões pensam que Pedros são afobados, são impacientes. E aqui, na empresa de Jesus, Pedros e Joões estão no mesmo barco. É o começo de uma realidade que o Novo Testamento fala muito. Jesus Cristo veio para juntar pessoas que são diferentes. Jesus Cristo veio e pode juntar gente que é etnicamente diferente, gente que é temperalmente diferente, gente que é de classes sociais e culturas diferentes, gente que é de gêneros diferentes. Jesus Cristo veio para reconciliar as pessoas umas com as outras e colocá-las no mesmo barco. A Bíblia fala muito isso, gente, de forma muito clara. Em Efésios 2 é a coisa mais linda. Paulo diz que Jesus veio criar uma nova humanidade, onde ele derruba as barreiras das inimizades entre as pessoas, entre os povos. Como Jesus pode juntar pessoas que, se não fosse por eles, desprezariam odiosamente umas às outras. Pessoas que, se não fosse dentro do barco de Jesus, dentro do reino de Jesus, seriam pessoas que não queriam saber do outro, que não iam querer nem conviver com o outro. Jesus pode juntar numa unidade que cria sabedoria dessas diferenças, numa unidade que cria beleza, mosaico dessas diferenças, numa unidade que enriquece a experiência humana através do encontro respeitoso dessas diferenças. Jesus fez isso. Fará isso. E está fazendo isso. Porque pode. Porque tem poder. A gente olha para o mundo como está hoje, completamente fracassado na polarização. O mundo faliu. A sociedade faliu na polarização.
preconceituosa, burra, violenta. E a gente olha para o barco de Jesus com aquelas pessoas e a gente tem esperança que pode haver um tipo de união, que pode haver uma comunhão humana que alcança estas grandes diferenças que não é possível de ser solucionadas, reconciliadas em nenhum outro lugar, só em Jesus. É o que a Bíblia diz. Só em Cristo. Cristo como norte, como a base, nós podemos nos reconciliar uns com os outros. Esse texto é sobre ressurreição. Falamos disso lá em Nova Friburgo ontem. Aquela parte do credo que diz: creio na ressurreição da carne, né? Jesus está comendo peixe assado com seus discípulos de café da manhã. Que maravilha é a ressurreição, gente, né? A gente pode dizer para o nosso pai, para alguém que já morreu: me espera aí com a brasa acesa que eu estou chegando. Mas esse texto também é sobre outro artigo do credo. Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Eu creio que os diferentes batizados podem e estão juntos no mesmo barco. Nem sempre vejo, nem sempre experimento esta comunhão, mas creio nela. E como é difícil, gente. Saiba que é muito difícil. Não é raro as pessoas se afastarem de Deus, da igreja, justamente por causa das incompatibilidades que existem, dos conflitos que existem dentro desta comunhão da igreja. Anne Rice é uma delas. Depois de escrever livros bonitos sobre Jesus e se mantendo como cristã, nas palavras dela, ela desistiu da igreja. Passou alguns anos frequentando e disse: não é para mim. Não tenho estômago para lidar com as diferenças, com os conflitos. E ela anunciou então: vou me desligar da igreja. Algumas coisas que os meus irmãos pensam e que são diferentes do que eu penso, não consigo suportar. Chesterton, um sábio, disse uma vez: de longe, o argumento mais poderoso contra a verdade do cristianismo são os cristãos. Acho que o Gandhi falou uma coisa parecida também. Ou seja, fale com alguém cético que você tenha no seu círculo de amizades, com alguém que está decepcionado com Deus, com alguém que desistiu de Deus ou nunca quis saber de Deus. Pergunte: por quê? Por que você desistiu? Por que você não quer saber? Por que você é um agnóstico, um ateu? É possível que essa pessoa tenha argumentos teológicos, filosóficos, científicos, mas não raro, o que há por debaixo da superfície é uma decepção com os cristãos, com os pastores, os padres, com a igreja. Em outras palavras, gente, é necessário, é preciso muita fé para a gente se levantar no culto e dizer, não da boca para fora, mas sinceramente: creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. É mais difícil crer no que a Bíblia diz que a igreja pode ser do que crer no que a Bíblia fala sobre Deus. E, no entanto, de acordo ao credo, de acordo à própria Bíblia, crer na igreja e crer em Deus está intrinsecamente unido. É impossível amar a Cristo e ter a Cristo com você sem amar a noiva de Cristo, a saber, a igreja. Por mais difícil ou feia que essa noiva possa ser para nós, aos olhos de Deus, ela é digna. Ele deu o seu sangue por ela. E Ele está esfregando as mãos, esperando pelo dia do casamento final. Por mais difícil que isso seja, gente, para todos nós gente, tá?
mas nós não encontraremos Deus sem lidar com a igreja, de alguma forma. O carioca da Zona Sul pensa que não, posso ser espiritual sem ser religioso, né? Até tem um livro, né? A gente lê aqui, estudou, já gosto da igreja, mas gosto de Jesus, mas não da igreja. Irmãos, não desistam da igreja, não ainda. Eu e você, nós teremos muito mais seguidores nas nossas redes sociais, seríamos muito mais populares na mídia. E para muita gente, se nós cedêssemos a essa tentação de abandonar a igreja ou de jogar pedras nela. Muito cuidado. Leia o que Jesus e a Bíblia fala sobre a igreja. Leia as cartas de Paulo, leia os evangelhos. Eu edificarei a minha igreja. Eu amo ela, eu dou meu sangue por ela. O credo está aí, eu creio na Santa Igreja. Apocalipse diz, nós vimos nessa semana, né, Márcia? João viu o céu, João viu Jesus, né? E João viu Jesus onde? Onde? Entre a igreja, no meio da igreja. Você não encontra Jesus sem estar no meio das suas igrejas. Diz João, ele viu no livro de Apocalipse. Reconciliação entre irmãos. Reconciliação entre igrejas. É possível. Luteranos e católicos já se perdoaram, já assinaram um documento dizendo desculpa. Historicamente, fomos longe demais, fomos radicais demais. Luteranos e menonitas fizeram a mesma coisa. Só a título de exemplo, isso acontece em outros cenários também. É possível pedidos de perdão, reparos históricos. Deus pode fazer isso, gente. Jesus fez, a Santa Ceia faz. Haja, creia nisso e haja em cima dessa fé. E seja parte da construção destas pontes. Seja parte destas reconciliações. Seja um agente da reconciliação, dessa comunhão, nada menos que sobrenatural. Mesmo quando seja difícil para a gente enxergar ela. Creia. E aí vamos para o próximo ponto. Jesus nos reconcilia com nós mesmos. Pode ser que a gente tenha dificuldade de se reconciliar com o irmão, dentro e fora da igreja, porque esse problema não é só da igreja. Qualquer grupo social com 3, 4 pessoas, não pense que é só a igreja que sofre com dificuldades de relacionamento. Não existe partido ou grupo social onde não haja. Isso é uma dificuldade do ser humano, não da igreja, do ser humano. Pode ser que essa dificuldade tenha a ver muito com o fato de nós não conseguirmos nos reconciliar, antes de qualquer coisa, com nós mesmos, com a nossa própria realidade. Tiago capítulo 4 vai dizer que as lutas exteriores, as lutas com o outro, as lutas na sociedade, no fundo, elas nascem, elas vêm de lutas interiores. E como isso é verdadeiro, gente? Se nós não conseguimos ser transparentes com a gente mesmo, se a gente não consegue admitir e estar em paz com quem nós somos, como vamos estar em paz e ser transparente com os outros? Isso é batata, é matemática. Sem Deus, vivemos vidas de ilusão. Gastamos a maior parte do tempo tentando provar para as outras pessoas e para nós mesmos que somos diferentes do que nós realmente somos. Não podemos admitir as fraquezas, nossa fratura dentro de nós. Por isso não somos transparentes. E a menos que consigamos ser, que nos reconciliemos com a realidade de quem realmente somos, não conseguiremos nos reconciliar com ninguém mais. Jesus pode nos ajudar com isso. Exatamente como fez com Pedro em nosso texto. Mas aí a gente precisa lembrar o que aconteceu, né? Vamos lembrar? Quando Jesus enfrentou a morte, quinta-feira santa, sexta-feira santa, todos os seus discípulos fugiram, abandonaram. Todos. Mas a traição de Pedro foi particularmente mais grave. Por quê, Márcio? Várias razões. Primeiro, Pedro era do círculo íntimo de Jesus. Pedro tinha acesso, como Tiago e com João,
há momentos que os outros não tinham. Jesus confidenciou coisas para o Pedro que os outros não ouviram. O Pedro era ali, da intimidade de Jesus. Segunda razão, Pedro, provavelmente de todos os 12, era o mais fora da casinha, o mais fora de sintonia com a sua própria realidade pecadora, o menos apto a enxergar quem ele realmente era, o mais necessitado em manter uma fachada, uma aparência, né? A aparência do líder, a aparência do fiel, a aparência do mais corajoso, né? E isso é claro no texto da conversa de Jesus anunciando o traidor. Pedro vai dizer assim, ele é o único de todos os outros que teimosamente ficou insistindo, não, os outros meio que sentaram e, pode ser. Pedro falou, eu não, pior. O Pedro fez uma coisa pior na frase dele, em Mateus 26, 33, porque ele diz assim, mesmo que todos os outros, ele se compara, mesmo que todo o resto da turma te deixar na mão, eu nunca. Eu estou pronto a ir para a prisão contigo, Senhor. Eu estou pronto para morrer em teu lugar, Senhor. Notem como ele diz, eu sozinho vou. Se o resto te deixar, saiba que pode contar comigo. Na verdade ele diz assim, ó, Jesus, eu estou acompanhando esses outros 11. Eu estou vendo, estou observando eles. E nenhum deles te ama como eu amo. Nenhum deles te deu ou vai te dar lealdade como eu te dei. É isso que ele está dizendo. Mas como sabemos, Pedro negou e negou publicamente Jesus. No pátio, quando Jesus era julgado, no meio de um monte de gente, ao redor de uma fogueira, 3 vezes lhe perguntaram, você não é um seguidor de Jesus? E nas 3 vezes ele não titubeou. Ele disse, não, eu não conheço esse cara. Muitos anos atrás saiu um filme de Jesus, que era na verdade um musical, o musical da Broadway, que rodou o mundo, está no Brasil também. Eu vou confidenciar, é um dos que eu menos gostei, tá? Sobre Jesus. Para ser sincero, Jesus Cristo Superstar, alguém já ouviu falar? Tem algumas cenas muito interessantes, e essa do Pedro é muito interessante, porque o autor coloca na cena a Maria Madalena vindo falar com ele, depois da negação. E ela diz para ele assim, Pedro, você ouviu o que você acabou de dizer? Você acaba de entregar o nosso mestre à morte. E o Pedro responde, eu tive que fazer. Você não vê? Era ele ou eu. Mas Pedro, diz Madalena, foi exatamente o que Jesus falou para você, que você faria. Eu me pergunto como é que ele já sabia? Uau! Que soco no estômago. Como é que alguém consegue viver consigo mesmo depois de ser confrontado desta maneira? Tem um jeito, só um. E passa por Jesus, pelo que Jesus fez. Olhem o que Jesus faz no versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus traz Pedro para perto de uma fogueira, que é uma lembrança, estão ligados? Uma lembrança da outra fogueira. Quando é que foi a última vez que o Pedro viu uma fogueira? Na quinta-feira santa, quando estava traindo Jesus, foi ao redor de uma fogueira. E não é tudo, depois de comer, Jesus pergunta para ele, Simão, filho de João, olha a pergunta de Jesus, você me ama mais do que os outros? Porque essa era o pecado mais grave de Pedro. Não apenas dizer, eu não vou negar você. Eu vi os outros 11, eu sou. Veja a conexão que Jesus vai fazendo com Pedro, levando Pedro para aquele lugar de enxergar exatamente o que ele fez, a gravidade da coisa.
E Jesus pergunta 3 vezes para ele, exatamente o mesmo número das negações. E a pergunta de novo, não é Pedro, você falhou, né, Pedro? Porque o Pedro poderia dizer, sim, Senhor, eu falhei, mas eu te amo. Não, a pergunta já é, Pedro, você me ama? Para mostrar que não. Não como ele achava que amava, não como ele precisava ter amado. A pergunta de Jesus, toda a cena de Jesus, Jesus quer levar ele para recuperar tudo. A lembrança inteira, o cenário, a fogueira, o conteúdo da pergunta tem a ver com o conteúdo do pecado, da falha, da queda. As 3 perguntas. Pedro, eu quero te levar para que você se enxergue exatamente como você é. Para a realidade brutal sobre você mesmo. A absoluta realidade psicológica, teológica, afetiva. Fim da negação, Pedro. Para a gente continuar, tu tem que parar de uma vez por todas de negar a realidade brutal sobre você. Enxergue você como você é. Jesus parece que está cravando uma faca e ainda torcendo a faca dentro do Pedro, mas não é como um assassino, é como um cirurgião faz, né? Que vai lá para chegar na metástase, para chegar no problema e curar o problema. Jesus não pode lidar com Pedro aqui em cima, porque o problema é mais embaixo. E aí quando Jesus fala com o Pedro, e o Pedro reconhece, sim, Senhor, eu já vi, me dei conta do meu erro. Me entristeço. Então Jesus diz para ele, cuide das minhas ovelhas. Enorme afirmação. A cada estocada que Jesus dá no coração de Pedro, Pedro, eu quero que você veja o fracasso moral que você é. Eu quero que você veja a falência espiritual que você é. Chega de aparentar. Solte a máscara. De uma vez por todas. A cada vez que Jesus diz isso para Pedro, Pedro diz, ok, Senhor, eu vi. Jesus diz, cuide das minhas ovelhas. Pedro, viu o teu erro? Viu quem você é? Então veja agora o meu amor. Volta para o jogo, volta para a vida, volta para a liderança, volta para o teu chamado. Lidere, pastoreie os meus seguidores. Tem 7 discípulos naquele café da manhã. E Pedro dos 7 é o que chegou mais no fundo do poço deles. E é só por isso que o Pedro tem a posição de líder. Jesus está dizendo para nós, ele era o que estava mais fora da realidade do seu fracasso. O que mais lutava para manter aparências. Ele foi o que caiu mais fundo. E agora eu dou para ele a posição de liderança. Como que dizendo, mergulha no teu fracasso. Como você mergulhou na água. Para vir me ver. Mergulhe com o teu fracasso na minha graça. Pegue o teu fracasso e mergulhe na minha graça, na minha misericórdia, e eu te farei maior do que você era antes. Abandona a vida espiritual de aparência, te reconcilia com a tua realidade de ser humano pecador, tua natureza monstruosa dentro de você, e então, só então, eu posso te fazer um grande líder, um grande pastor. Porque um pastor vai precisar disso, estar todos os dias mergulhado na graça de Deus. A gente não entende isso porque o mundo não opera assim. Se você falhar na escola, se você falhar na empresa, se você falhar com o teu chefe, as chances são de que você vai ser, se não tirado fora, pelo menos colocado no banco ali para dar uma... No reino de Deus, de cabeça para baixo, quando você falha, não pela falha, mas pelo teu reconhecimento do erro, isso te promove. Isso faz você mais capacitado para ocupar um papel de liderança. Por quê? Porque para ajudar outros pecadores, você não poderá ajudar aqui de cima, olhando para baixo. Você vai ter que ajudar olhando para eles, dizendo, eu também sou. Eu também erro. Na verdade, eu acho que eu erro muito mais do que você, porque eu me conheço mais. Quanto mais você enxergar a tua contradição, a tua fraqueza, mais você vai se agarrar na misericórdia de Deus.
E aí mais você vai ser sábio com respeito à vida, mais você vai ser sensível com as outras pessoas, mais você vai ser empático, menos você vai surpreender se o cara fez uma besteira, porque você sabe da tua realidade e sabe que você está a um passo. Se não vigiar e se Deus não te segurar, você também está a um passo de ao redor de uma fogueira dizer assim: eu não conheço Jesus, nunca vi, não tenho nada com ele. Isso nos leva ao ponto final. Jesus nos reconcilia com Deus. A última coisa que Jesus diz para o Pedro é meio enigmático no versículo 18. Em verdade te digo que quando você era jovem, você ia para onde você queria, você se vestia sozinho, mas quando você ficar velho, alguém vai botar e tirar as tuas roupas e vai te levar para um lugar que você não quer ir, e essa pessoa vai pegar as tuas mãos e abrir elas. O que significa isso, gente? É que Pedro vai estender as suas mãos, que Pedro vai ser levado para um lugar que não quer ir. O próprio texto responde, né? É uma expressão de Jesus, é um jeito de Jesus apontar, profetizar para o Pedro o que aconteceria com ele, como um seguidor de Jesus, como um pastor das ovelhas de Jesus, o que aconteceria com ele no final da sua vida. Já era um anúncio que Pedro morreria, e morreria com os braços estendidos, morreria crucificado. A tua liderança e o teu pastoreio daqui para frente vai seguir o padrão da minha, vai estar construído no padrão da minha vida e da minha morte. Como eu estendi as mãos e fui levado à cruz para reconciliar você, Pedro, e o mundo inteiro com Deus, agora, reconciliado com Deus, você também vai estender as suas mãos para os outros durante a sua vida e inclusive durante a sua morte. O que eu fiz por você, na verdade, vai te habilitar para você fazer pelos outros. Lembre da minha morte. Lembre na cruz como eu fui o perfeito pastor, o perfeito cuidador de ovelhas, ao ponto de dar a sua vida pelas ovelhas. Lembra da cruz, Cristo com os braços estendidos pelos fracassos das ovelhas, para reconciliá-las com Deus. E receba a coragem e a graça para te reconciliar com você mesmo, para te reconciliar com a pessoa que pensa diferente, porque você foi absolutamente reconciliado com Deus. Veja como Jesus nos tratou como ovelhas, e receba a coragem para tratar as ovelhas da mesma forma, para não olhar elas como a gente olha às vezes fulminantemente, para você olhar para si mesmo de uma forma diferente, para você poder chegar diante do espelho e agora tirar as máscaras. Eu não preciso mais esconder as minhas dificuldades com o pecado, porque eu sei que Jesus não apenas me ama apesar deles, Jesus me ama por causa destes meus pecados, me ama com perdão para estes pecados. Irmãos, Jesus ama vocês como ama o Pedro, lá no fundo. Jesus ama vocês aqui na frente. Pedrinho, Jesus te ama como ama o Pedro da história. Ele também te reconciliou com Deus na cruz. É fato histórico. E no nível que a gente compreender isso e valorizar isso e confiar nisso, vai estar a nossa capacidade de se reconciliar com a gente mesmo e da gente se reconciliar com as outras pessoas. A nossa capacidade de estender os braços, talvez não para morrer numa cruz, mas para abraçar o outro, vai ser alargada no nível que eu valorizar e compreender o que Jesus fez por mim para me reconciliar com Deus. Ele morreu para me reconciliar com Deus. Isso aconteceu com Pedro, né, gente? É verdade. Jesus profetizou e aconteceu. Tertuliano nos conta que Pedro foi, no final de sua vida, ano 65, no reinado de Nero, condenado à morte pelo imperador, por ser um seguidor, por ser um pastor de ovelhas. E o Tertuliano nos conta que quando Nero mandou crucificar Pedro,
O Pedro disse, não tenho problema nenhum de ser crucificado. Ele já sabia, estava em paz, pronto para morrer. Desde que vocês não me crucifiquem, como Jesus foi, porque eu não sou digno de morrer como ele. Querem me crucificar? Me crucifiquem de cabeça para baixo, então. E assim foi a vida e assim foi a morte do Pedro. Ela foi perfeita, Márcia? Não. No próprio texto que o Juarez leu hoje, a gente já viu lá o Pedro dando umas derrapadas ali, né? Na questão de pregar o evangelho para os gentios. A gente tem dificuldades, mesmo como cristãos, né? A gente continua com dificuldades. É um crescimento, é um processo, né? No próprio texto, segundos depois de Jesus reconciliar o Pedro de uma forma tão espetacular, segundos depois, a gente flagra o Pedro fazendo o quê, Juarez? Final da história. Assim que ele ouviu Jesus falar, você vai morrer por minha causa. O Pedro vê o João se aproximando e diz, e ele? Né? Vocês viram isso? Senhor, e aquele ali? Né? Jesus tinha acabado de dizer, Pedro, eu e você ali. Tá, mas e o outro? Jesus, Pedro, pela última vez, para de tentar te comparar com outro irmão. Pedro, deixa os outros. Eu e você, Pedro. E aí a gente entende, por exemplo, como Aslan, em Crônicas de Nárnia, sempre diz para as crianças, eu não conto a história do outro para você. A história do outro eu conto para o... A história de você é eu e você. Você não tem ideia, Guilherme, Juarez, do que é justo ou não é justo. Eu não tenho ideia de quanto o irmão merece ou não merece algo que Deus está fazendo. A gente não sabe o sapato do outro, a gente não sabe o drama do outro, a gente não sabe por que ele caiu no pecado do jeito que ele caiu. Nós não temos direito de apontar o dedo. Se o outro está recebendo muitas bênçãos de Deus, nós não temos o direito de dizer, mas e o outro? E eu? A tua história com Deus, trata com Deus. Porque Jesus é muito claro. São 8 palavras. 8, para você sublinhar na sua Bíblia. Para nós colocar aqui, nessa parede branca aqui. 8. O que é que você tem com isso? Me segue. O que é que você tem com isso? Como ela ajudaria uma igreja se nós vivêssemos dessa forma? O que é que eu tenho com a vida do outro? Como é que elas nos ajudariam para viver, né, gente? Viver no prédio, viver na empresa, viver na família, com os parentes, né? Como a gente olha para o lado, né? A grama do vizinho, o pecado do irmão é mais feio. Senhor, mas e ele? Mas e ela? Eu sei que eu errei, Senhor, mas o Senhor não vai cobrar dele também? O Senhor não vai dizer nada sobre o outro? O que é? Podem repetir comigo? O que é que você tem com isso? Siga Jesus. Pula do barco para a água da graça de Deus, que está contigo desde o dia que você mergulhou nessa outra água aqui, do teu batismo, que te colocou dentro de um oceano de misericórdia de Deus. Siga Jesus. O que tu tem que ver com o outro? Siga Jesus, olhos em Jesus, não olha para o outro, olha para Jesus lá na praia, olha e te atira, e mergulha com o teu fracasso, e corre para o teu Salvador. Faça isso, tua vida inteira faça isso, errando e acertando como Pedro fez, mas reconciliado com Deus, com você e com os outros. Siga Jesus, abrace as pessoas, se tiver que morrer crucificado, que seja, porque isso só vai te levar mais rápido para a ressurreição. Amém.